Hey guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Aquele podcast para você ouvir em algum momento ocioso, ou enquanto faz alguma atividade rotineira, quem sabe está dirigindo para o trabalho, quem sabe está lavando uma louça, enfim. Você gostaria de aproveitar esse momento com mais qualidade? Está aqui um podcast com algum ensinamento, algum insight, talvez alguma notícia para você aprimorar o seu aprendizado no inglês. Mas antes de começarmos o nosso podcast, você já conhece o nosso curso 100% gratuito e 100% online? É isso mesmo, temos um curso 100% gratuito. Basta você ter vontade e tempo e começar a aprender inglês hoje. E o que nós fazemos lá? Nós analisamos pequenos trechos de textos fornecidos pela Idiomas, ou seja, são textos de qualidade, textos sobre desenvolvimento pessoal, finanças, carreira, enfim, uma série de conteúdos aí de valor para você se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então, quer começar a aprender? Tá lá, curso 100% gratuito, vou deixar o link aqui na descrição. Nosso today's topic é phrasal verbs and idioms, ou expressões idiomáticas, como preferir. Então, phrasal verbs e expressões idiomáticas. Nossa headline de hoje: All the ways that diet soda is bad for you and what to drink instead. Vamos aprender um pouquinho. Como de costume, faço a minha leitura em inglês 2 a 3 vezes, depois lemos com a tradução, fazemos a análise do conteúdo e aí sim entramos no nosso tópico principal. Então vamos a ela. Primeira leitura em inglês. All the ways that diet soda is bad for you and what to drink instead. Just because diet soda doesn't contain sugar or calories doesn't mean that it's healthy for you. Why diet soda can be bad for you. Not effective for weight loss or diabetes. While it can seem like cutting back on sugar by replacing it with artificial sweeteners will be beneficial for weight loss or diabetes, evidence suggests otherwise. Kidney damage. Long-term consumption of diet soda can increase production of free radicals in renal tissues, potentially causing damage to the kidneys. Percebam que é uma leitura um pouco médica, um pouco de saúde aqui, talvez tenha alguns termos que vocês não conhecem, mas fiquem tranquilos, vamos ler novamente em inglês, depois vamos ver a tradução. Segunda leitura em inglês. All the ways that diet soda is bad for you and what to drink instead. Just because diet soda doesn't contain sugar or calories doesn't mean that it's healthy for you. Why diet soda can be bad for you. Not effective for weight loss or diabetes. While it can seem like cutting back on sugar by replacing it with artificial sweeteners will be beneficial for weight loss or diabetes, evidence suggests otherwise. Kidney damage. Long-term consumption of diet soda can increase production of free radicals in renal tissues, potentially causing damage to the kidneys. Novamente em inglês. E na sequência, a tradução. All the ways that diet soda is bad for you and what to drink instead. Just because diet soda doesn't contain sugar or calories doesn't mean that it's healthy for you. Why diet soda can be bad for you. Not effective for weight loss or diabetes. Why it can seem like cutting back on sugar by replacing it with artificial sweeteners will be beneficial for weight loss or diabetes, evidence suggests otherwise. Kidney damage. Long-term consumption of diet soda can increase production of free radicals in renal tissues, potentially causing damage to the kidneys. Agora vamos à tradução. Um trechinho curto aqui da reportagem completa, mas aí já trazemos o contexto em seguida. All the ways that diet soda is bad for you and what to drink instead. Todas as maneiras que o refrigerante diet é ruim para você e o que beber em vez dele. Just because diet soda doesn't contain sugar or calories, só porque o refrigerante dietético não contém açúcar ou calorias, doesn't mean that it's healthy for you. Não significa que seja saudável para você.
Why diet soda can be bad for you? Por que o refrigerante diet ou dietético pode ser ruim para você? Not effective for weight loss or diabetes. Não é eficaz para perda de peso ou diabetes. E aí vem 2 pontos, né? Colon, 2 pontos. While it can seem like cutting back on sugar, embora possa parecer que cortar o açúcar by replacing it with artificial sweeteners, substituindo-o por adoçantes artificiais, will be beneficial, será benéfico, for weight loss, para a perda de peso, or diabetes, ou diabetes. Evidence suggests otherwise. As evidências sugerem o contrário. E aí estamos falando de uma evidência, naturalmente, que contém, né, no restante da reportagem, mas não trouxemos todo o conteúdo aqui. Kidney damage, danos aos rins. Long-term consumption, um consumo a longo prazo, of diet soda, de refrigerante diet, can increase production, pode aumentar a produção, of free radicals in renal tissues, de radicais livres nos tecidos renais, potentially causing damage to the kidneys, causando potencialmente danos aos rins. Então, o que sugere aqui nosso pequeno texto de hoje? Por que beber refrigerante diet não faz bem à sua saúde e o que beberem, né, no lugar dele? Ou seja, ele traz uma série de itens aqui explicando o porquê que o refrigerante diet não substitui em maneira alguma, né, uma água pura ou talvez algum suco natural, ao invés, né, de simplesmente substituir o refrigerante normal por este diet. Então a ideia aqui é entender o porquê que o diet também não faz bem, e aí traz uma série, né, a reportagem completa traz uma série de itens, eu selecionei apenas 2 aqui, que são a questão de que ele não é efetivo para a perda de peso e ele também faz mal aos rins, né? Então ele também é ruim para os nossos rins. Então, se você é fã aí de refrigerante, recomendo que você passe gradualmente a substituí-lo por um suco natural, de preferência sem açúcar extra, né? Já aproveita o açúcar da fruta mesmo. E aos poucos, depois dessa substituição por suco, você substitua por água pura e cristalina, que aí sim você está ingerindo algo que mata a sua sede e que o mantém hidratado, certo? Não caia nessa de beber refrigerante diet, né? Não se iluda com os refrigerantes diet, porque eles de forma alguma são benéficos para a sua saúde. Esta é a mensagem aqui desta reportagem. E aí eu recomendo que você leia ela completa, tem aqui o link na descrição. Mas o que nós trouxemos aqui para a discussão hoje? Phrasal verb and expressões idiomáticas, or idioms. O que é cada um desses negócios? Bom, vamos lá. Idioms, expressões idiomáticas. Que em inglês a gente fala idiom. É um grupo de palavras que, quando juntas, tem um significado diferente do que essas mesmas palavras teriam separadamente. Ou seja, é quase como se fosse um provérbio, assim, mas um provérbio ele normalmente tem uma mensagem mais profunda por trás dele. Mas uma expressão idiomática é algo como um aglomerado de palavras que juntas não têm o sentido literal. Elas são expressões fixas, ou seja, ela tem um contexto específico para o qual ela é usada e nem sempre a tradução ela é tão óbvia. Então a gente precisa entender o contexto. Enquanto que um phrasal verb, ele é uma coisa um pouco mais simples. Ele é um verbo junto de uma preposição ou de um advérbio. Ou seja, é um verbo composto, podemos chamá-lo assim. É um verbo com uma preposição ou um verbo com um advérbio. E aí, quando eles juntos, eles mudam o sentido do verbo principal quando estivesse sozinho. E por isso que ele é um phrasal verb, porque ele muda de sentido. Então, você tem aí, por exemplo, o nosso famoso get, que poderia ser conseguir, e aí nós temos uma infinidade de get up, get in, get out, get off, get along with, enfim, existem inúmeros phrasal verbs com get, porque eles mudam o sentido do verbo principal quando adicionados ou né, quando acrescidos de uma preposição ou de um advérbio, certo? Vamos a alguns exemplos, e aí eu tenho certeza que não vai ficar dúvidas. Então, alguns exemplos de expressões idiomáticas. To break the ice. To break the ice. Quebrar o gelo, certo?
tradução literal, quebrar o gelo. Agora, vocês sabem que quebrar o gelo não é literalmente pegar uma barra de gelo e dar uma martelada em cima. Né? Ela tem um significado diferente, ela tem um significado de unir aquelas pessoas ali que estão ali quietas, cada uma no seu canto. Então a gente vem com uma frase, com uma brincadeira para quebrar o gelo, ou seja, para quebrar o silêncio, quebrar aquela distância que havia entre as pessoas. Mas a gente escreve to break the ice. Então, literalmente, ela não faria sentido para aquela situação, aquele contexto. Um outro exemplo. Have cold feet. Have cold feet. Que literalmente seria ter os pés gelados. Mas agora, o que significa ter os pés gelados? Nesse caso, nada. Have cold feet significa, no contexto, que a gente ficou nervoso, ficou um pouco amedrontado por uma certa situação. Por exemplo, vou para uma entrevista de emprego e aí estou com todo o meu, né, toda a minha apresentação pessoal na memória, mas aí na hora que estão chamando cada candidato, quando está chegando a minha vez, eu estou ficando mais nervoso, ou seja, estou tendo cold, né, having cold feet. E pode ser até, inclusive, que esse ficar nervoso me faça desistir da entrevista e ir embora de tão nervoso que fiquei, né? De tão amedrontado que fiquei com a situação. Então, have cold feet é quando a gente fica nessa situação de medo, nervosismo. Um terceiro exemplo de uma expressão idiomática. Put yourself in someone's shoes. Put yourself in someone's shoes. Colocar-se no lugar do outro. Porque, literalmente, put yourself é colocar-se, ok? Colocar a si mesmo. In someone's shoes. Dentro do calçado de alguém. E aí, faz sentido literalmente? Não faz. Agora, tá querendo dizer que eu preciso me colocar no lugar de alguém. Put yourself in someone's shoes. Ou seja, eu preciso ter empatia com essa pessoa, tentar entender em que situação ela está passando, né? Por qual situação ela está passando. E aí sim, né, ter uma opinião formada sobre de que forma posso ajudá-la, enfim. Ou pelo menos compreendê-la. Né? Esse é o significado. That's the meaning of put yourself in someone's shoes. Então percebam que expressões idiomáticas são expressões um pouco maiores, né? mais do que só um verbo e uma preposição. E elas normalmente, né, não são tão óbvias assim. Elas precisam de um contexto para que a gente compreenda o que elas querem dizer. Certo? E aí existem inúmeras. Né? E aí vamos longe. Não dá para... São centenas, talvez milhares de expressões por aí. Todos os idiomas devem ter e a gente aí interpreta conforme cada região. Por outro lado, temos phrasal verbs, que são verbos com algum acréscimo, né, com um acréscimo de uma preposição ou advérbio. Trouxe 3 exemplos aqui, mas também a lista é de milhares, ok? Então vamos a eles. Come apart, come apart, come apart. Significa separar, decompor, dividir, enfim, depende do contexto. Agora, come apart é um verbo e pronto. Não tem um significado estranho. Não, basta a gente aprender que come apart é separar. Pronto. E acabou. É uma tradução simples. Não exige uma interpretação do contexto. Ele é um verbo novo. Só que ele é um verbo composto, vamos chamar assim. Porque ele precisa de só o come, só o vir, não faria sentido de venha dividido, venha apart, venha apartado. Não, é separar, decompor. Por isso que ele muda o sentido. Um outro exemplo. Fill out, fill out, fill out. Completar um formulário, preencher um formulário. Então, fill seria completar. Agora, out não é formulário. Mas, quando a gente fala fill out the form, é complete, preencha este formulário. Certo? Então, ele mudou um pouco do sentido. Embora ainda seja no sentido de completar, mas ele ficou um pouco mais específico. Que é para preencher alguma lista de formulário, algum cadastro. E um terceiro exemplo, give up. Give up. Olha só. Give, dar, né? Dar, contrário de receber. Up, para cima. Aí você vai olhar assim, give up, dar para cima. Não dá. Não é esse o significado. Give up significa render-se, desistir. I gave up. Né? Tipo assim, I was playing soccer and I gave up. Tava jogando futebol, desisti. Pronto, né? Ganharam. 10-2. Não ia conseguir virar esse jogo. I gave up. Certo? Tava tentando convencer meu cachorro
a não fazer xixi na calçada e fazer na grama. E todo dia ele fazia, I gave up, deixa ele fazer xixi, eu lavo a calçada. Enfim, render-se, desistir. De novo, uma tradução literal que palavrinha por palavrinha não funcionaria. Mas para isso inventaram então um verbo composto, um phrasal verb, que é então um verbo com um outro sentido, mas composto por mais de uma palavra. Certo? Espero que tenham entendido então a pequena diferença entre expressões idiomáticas e phrasal verbs. Não se preocupem em decorar nenhum dos dois. Essa é a minha dica. Não decorem listas de phrasal verbs ou de expressões idiomáticas. Eu acho que não é esse o caminho, certo? Aprendam por contexto, leiam muito, procurem, e aí se quiserem ler conteúdos de valor, baixem o app, baixem gratuitamente o app da Idiomas, que tem muito conteúdo lá. Então, leiam muito em inglês, que vocês vão aprender por contexto, certo? Porque vocês vão ver um texto que vai estar escrito give up, e vocês vão olhar o contexto da frase e vão saber que não é dar pra cima, entendeu? Não faz sentido, certo? Vocês vão aprender com o contexto de que ele significa desistir, render-se. Ok? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de conhecer o nosso curso gratuito, 100% gratuito, hein? Não tem pegadinhas, não tem asteriscos. Basta você ter tempo, dedicação e você começa a aprender inglês a partir de hoje, ok? Muito obrigado and see you next podcast.